Olá, sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui agora para gravarmos a correção das nossas atividades do PET volume 6, as semanas 13 e 4 de atividades. Nós unimos essas semanas para que as atividades fiquem mais fáceis de serem compreendidas, já que nós estamos trabalhando com os mesmos temas, tá bom? Nessa semana 3 e 4, nós vamos falar um pouco sobre uma data importantíssima, que é o Dia da Consciência Negra, comemorada no dia 20 de novembro. Nós vamos também falar sobre fake news. E para começarmos aqui, vamos lá entender o que significa fake. Ele é um termo que veio da língua inglesa para o significado de falso. Pode ser usado para pessoas, para perfis na internet, para notícias, para produtos falsificados. Sempre que você ouvir o termo fake, você pode entender que se trata de algo falso, algo mentiroso, tá bom? Então, aqui nas nossas atividades, nós vamos entender o seguinte: em praticamente todo o mundo, 1º de abril é tido como o dia da mentira. No entanto, as pessoas falsas, conhecidas como fake, as notícias falsas, conhecidas como fake news, não se limitam a 1º de abril. Em tempos de pandemia global do novo coronavírus, inúmeras inverdades são criadas, espalhadas e difundidas, principalmente nas redes sociais. A maioria delas é nociva, ou seja, faz mal, desinforma e até mesmo podem ser golpes transvestidos de informação. Então vamos para a primeira pergunta. É falso. Coronavírus no Espírito Santo. Cartório registra a primeira criança com o nome álcool em gel. Isso aqui parece uma notícia, mas é falso, é uma fake news. O fato que deu origem à criação dessa fake news aqui foi o quê? Bom, a letra A é a resposta correta, foi o frequente uso de álcool em gel nos dias atuais. Agora a atividade 2 pede para nós observarmos essa gravura aqui, olha. Coronavírus versus fake news. Tão perigoso quanto o contágio pelo Covid-19 é a propagação de notícias falsas. E aí aqui nós vimos uma imagem de algo que se parece o vírus, querendo espalhar notícias falsas. Aí a atividade é o seguinte: escreva uma notícia falsa ou uma fake news que você ou alguém da sua família ouviu sobre o coronavírus. Essa resposta, meus amores, é pessoal e eu deixei aqui para vocês 2 exemplos que vocês podem usar para essa resposta. Foi dito logo no início da pandemia do Covid-19 que alguns alimentos, como por exemplo o limão, seria capaz de eliminar o vírus do corpo. Também foi dito há pouco tempo que a vacina produzida na China, a Coronavac, não é eficaz para combater o vírus. Estas 2 notícias são fake news. O limão não vai eliminar o vírus do seu corpo se você já tiver contraído. E a vacina que foi produzida na China, a Coronavac, é sim segura, passou por todos os testes necessários a uma vacina. Ok, agora nós vamos entrar na atividade 3, que já está trabalhando aí o Dia da Consciência Negra, que será comemorado hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro, tá bom? Nós temos aqui um texto que vai explicar um pouquinho da história dos negros, do porquê que o dia 20 foi escolhido, 20 de novembro, para se destacar aí a consciência negra. E nós vamos deixar para que você realize a leitura daquela nossa forma já combinada. Pause o vídeo, leia o texto e volte aqui para nós continuarmos. Uma outra informação adicional que nós vamos ler na íntegra aqui, olha. A data de 20 de novembro foi escolhida como Dia da Consciência Negra.
Nesse dia, no ano 1695, foi morto Zumbi dos Palmares, um importante personagem da história do Brasil. Zumbi era líder de Palmares, o maior e mais organizado quilombo de toda a América, e onde chegou a viver uma população de milhares de pessoas. Os quilombos eram lugares, em geral, de difícil acesso, para onde iam os africanos e seus descendentes fugindo da escravidão. O Quilombo dos Palmares, esse em que Zumbi era o líder, foi fundado em 1597 e por quase 100 anos resistiu aos inúmeros ataques das forças do governo e dos fazendeiros. Em 1694, no entanto, foi destruído e no ano seguinte Zumbi foi morto. Zumbi dos Palmares é símbolo da luta contra os sofrimentos causados pela escravidão no passado. Também nos faz refletir e buscar soluções para os problemas que muitos afrodescendentes ainda enfrentam no Brasil, como o preconceito, a falta de moradias, de emprego, de acesso à escola, etc. Diante da leitura desse texto, nós vamos agora refletir para responder essas questões. Por que foi criado o Dia da Consciência Negra? Bom, esse dia serve para nos ajudar a lembrar da luta dos negros por uma vida mais justa e digna. É o dia em que você pode tentar entender a consciência negra. Quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi era um negro, ele era líder de Palmares. Palmares era o maior e mais organizado quilombo de toda a América. E aí, para você conseguir entender, quilombo era como que uma cidade criada pelos negros que tentavam fugir da vida que eles tinham de escravidão. A letra B pergunta qual o objetivo do Dia da Consciência Negra. O objetivo é nos fazer refletir e buscar soluções para os problemas que muitos afrodescendentes ainda enfrentam hoje no Brasil. Que tipo de problemas? Bom, o preconceito, a falta de moradias, o acesso às escolas, a falta de emprego. A letra C. Por que o Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo e mandando para vocês? Porque essa é a data em que Zumbi foi morto, no ano de 1695. Então, seria o aniversário de morte do Zumbi dos Palmares. A letra D é uma resposta pessoal. Vocês vão escrever aí o que significa para vocês o dia 20 de novembro. É importante? Por que é importante? A letra E. Existe preconceito contra o afrodescendente em nossa sociedade? Em caso positivo, como ele ocorre e como nós podemos contribuir para a convivência pacífica entre as pessoas? Então, vamos lá. Existe preconceito na nossa sociedade? Existe e existe muito preconceito. Não é raro nós ouvirmos falar de negros que foram espancados até mesmo por autoridades policiais sem uma justificativa, sem a pessoa ter cometido nada que justificasse aquele ato de violência. Não existe hoje inúmeros negros que passam fome, não existem hoje inúmeros negros que não têm acesso a estudo de qualidade. Então, existe preconceito sim. A próxima. Como podemos contribuir para a convivência pacífica entre as pessoas? Esse aqui é um conselho, é um princípio, inclusive é um princípio de moral bíblico que se encaixa em qualquer âmbito da nossa vida, não só relacionado aos negros, a esse preconceito racial. Você pode tratar as pessoas da forma como você gostaria de ser tratado. Como é que você quer ser tratado? Então, trate o próximo, seja branco, seja negro, da forma como você gostaria também. Se esse conselho for seguido em todos os aspectos da nossa vida, os problemas que nós enfrentamos simplesmente não existiriam. Agora a questão 4. Observe a imagem abaixo. Nós temos aqui duas árvores. Essa árvore é chamada de baobá
e ela é uma árvore bem característica da África. E aí a pergunta é: qual o significado dessa árvore do baobá para a África? Bom, a árvore baobá é considerada uma fonte de fertilidade. Ela também é a solução medicinal para muitos males. Os seus troncos e as suas folhas são usados para a cura de alguns males. Inclusive, isso foi feito na época, foi descoberto na época em que os negros tinham contato com os índios na colonização aqui do Brasil. Os índios ensinaram remédios naturais aos negros. Qual a importância dessa árvore para os africanos? Diante destas árvores baobás, em muitas regiões das Áfricas, eles se reuniam porque acreditavam que o espírito do baobá os ajudaria a tomar decisões importantes na vida. Então, a árvore tem também esse lado religioso dela, certo? Meninos, então nós encerramos aqui as atividades dessas semanas 3 e 4. A todos vocês um abraço. Não deixem de encaminhar suas atividades. Garanta aí a sua carga horária para aprovação nesse ano de estudos remotos, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço para todos vocês.